Quero dar início a mais um vídeo, a mais uma live. Quero agradecer a você que está ouvindo, que está vendo. E isso é muito importante para o canal. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando sobre a palavra de Deus, vamos estar orando. E eu peço que você ore junto comigo. Amém? Para que juntos nós podemos, numa só fé, aleluia, nós conseguir buscar aquilo que tanto nós necessitamos. Hoje estaremos fazendo esse vídeo e eu acredito que o Senhor ele vai estar falando comigo e vai estar falando contigo aí também. Mas antes de tudo, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, que você comenta, que você se inscreve no canal. Isso é muito importante. Aleluia. Assim o evangelho ele segue. Eu faço a minha parte aqui e você faz a sua parte aí. O Espírito Santo ele vai se alegrar porque tu está fazendo a tua parte. Amém? Eu não ganho nada com isso, mas juntos nós ganhamos almas. Isso é muito importante. Amém? Por isso que estamos nesse caminho. Mas não estamos nesse caminho aqui por inveja, por riqueza, não, ou até mesmo por status, não. Estamos aqui para falar sobre o amor de Jesus Cristo. Mas antes eu quero convidar você a nós fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Convido você a se colocar na presença do Senhor Jesus e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, me coloco na Tua presença, Papai querido, para pedir a Tua misericórdia, pedir a Tua graça celestial, pedir, Senhor, a Tua bênção na minha vida. Oh, Jesus amado, eu venho, Senhor, te colocar na Tua presença, essas pessoas, Senhor, que estão acamadas, Senhor, oh, Jesus, necessitando de uma cura, de um milagre em suas vidas, estão acamadas na sua casa, estão acamadas, Senhor, no hospital. Eu peço ao Senhor que estenda a sua mão santa e poderosa, que haja milagre, cura, libertação destas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha encher, Senhor, aquele local com a Tua graça e com a Tua unção, que os Teus anjos venham se acampar ali, Senhor. Senhor, eu levo a Tua presença essas crianças, Senhor, também, que estão hospitalizadas, acamadas nas suas casas, Senhor, elas não conseguem clamar, Papai. Elas não sabem clamar, não sabem pedir. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, para que venha, Senhor, estender a Sua mão santa e poderosa sobre essas crianças, que elas venham receber a cura, venham receber o milagre, Senhor. Oh, Jesus, que alegria volta a brilhar, Senhor, no rostinho dessas crianças. Senhor, eu levo a Tua presença também, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que são usuárias de drogas, Senhor, que estão perdidas no álcool, estão perdidas no cigarro, Senhor, em todo tipo de droga, Senhor. Oh, Jesus amado, eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu anjo para que peleje contra este mal que se encontra nesta casa, Senhor, atrapalhando essas almas. Senhor, eu peço a Ti que venha a ser repreendido, Senhor, toda obra do mal, toda obra ao contrário, todo espírito maligno venha a ser repreendido. Oh, Senhor, envia o Teu anjo para que peleje, Senhor, e que essas pessoas, elas venham receber a cura, o milagre e a libertação nas suas vidas. Senhor, liberta, Senhor, elas, ó Pai, porque elas estão amarradas, acorrentadas, Senhor, a este vício. Senhor, eu peço a Ti, arrebente estas correntes, arrebente este grilhão agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, receba a vitória na tua vida. Basta que tu creia, tu tem que ter fé. Aleluia, que o Senhor Jesus, Ele está te abençoando aí aonde você se encontra, se é na sua casa, no hospital, dentro do seu carro, dentro do seu caminhão, o Senhor Jesus, Ele está te abençoando.
Amém, Jesus, graças a Deus, santo é o Senhor, amém, e amém, Jesus. Irmãos, vamos estar falando hoje de uma palavra que é uma palavra pequena, mas é uma palavra que ela mexe com todos nós. Essa palavra ela se encontra no livro de Eclesiastes 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Eu já falei sobre essa palavra, mas essa palavra eu acredito que vai falar mais pessoas. Aleluia. Que me tocou para ler essa mensagem foi um amigo meu que ligou para mim e disse: pastor, ora por mim, pastor, porque o meu tempo está chegando, pastor. Eu não vou suportar mais e queria que o senhor orasse por mim. Daí eu disse para ele: não, eu vou estar orando por ti e tu vai ainda testemunhar na igreja o que Deus fez na tua vida. E o teu tempo, eu creio que ainda não chegou. Então o que me tocou a ler essa mensagem que fala sobre o tempo. Aqui na minha Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que ela segue falando muito mais para frente sobre o tempo. O tempo, ele é muito importante em nossas vidas, porque teve um tempo para nós nascer e teve um tempo para todas as coisas acontecer em nossas vidas, e chegará um tempo em que nós vamos passar desta vida para algo que nos espera lá na frente, meus irmãos. E então muitas pessoas elas se preocupam com as coisas de um dia para o outro, e muitas delas sofrem com isso, porque muitas acreditam que chegou o seu tempo. Eu, meus irmãos, eu passei por muitas coisas. Eu estava na igreja, me desviei, e então nesse período aí, Satanás, por muitas vezes, ele até quis tirar a minha vida. Até por muitas vezes eu pensei que meu tempo ele havia chegado, que era o meu fim. Mas o Senhor, ele me restaurou, como uma vela que estava quase apagando, e daqui a pouco aquela vela se levantou de novo. Então não havia chegado o meu tempo. O Senhor sabia o que me esperava mais para frente. Eu estava passando pela aquela prova, aquele período ali. Aquilo ali, irmãos, me serviu para mim de exemplo. Hoje no caso eu posso testificar de certas coisas que eu já passei. Então o Senhor, eu acredito que Ele me preparou para chegar no tempo eu poder saber o que eu estou falando, não é verdade? Porque senão a gente fica na teoria e claro, ninguém quer ter a prática, mas a gente
se torna mais fácil pegar e aconselhar uma pessoa, porque sabe o que já passou por aquela prova ali. E por muitas vezes eu passei pelo vale da sombra da morte, e graças a Deus o Senhor, Ele me livrou, Ele me guardou, aleluia, e Ele sempre me mostrando as coisas, e eu sempre guardando na minha cabeça as coisas que Ele me mostrava. Então eu sabia que ia chegar um tempo em que Ele havia de me despertar. Ele não ia deixar que eu viesse morrer sem antes, porque eu sempre orei a Deus, eu sempre disse para Ele: Senhor, eu não quero perder minha salvação, Senhor. Senhor, se eu estiver passando por certas provas, Senhor, eu quero que o Senhor não deixe eu morrer sem minha salvação. Me tira, Senhor, desse lamaçal que eu me encontro. Eu sempre falava com o Senhor e pedia oração. Eu era muito humilde nessa parte, eu sempre pedi oração. Quem está ouvindo isso sabe que eu falo a verdade. Então é muito importante, meus irmãos, nós ser simples e humildes. Às vezes nós estamos passando por certas dificuldades, por certas lutas, aleluia, e muitas vezes a gente fica pra gente, guarda aquilo ali, e aquilo ali vai pesando, vai corroendo a gente por dentro, aleluia. Então isso não é bom, isso só te prejudica, te atrapalha, aleluia. Nós temos que confessar na presença do Senhor. Confessa a tua necessidade na presença do Senhor. Fala para Ele o que tu está passando, o sofrimento que tu está tendo. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é bom, mas Ele quer partir de você. Você que tem que pegar e tem que ser humilde e pedir para Ele, falar com Ele, para que Ele venha a te ajudar, para que Ele venha te libertar de certas coisas, talvez que te atrapalhem. Mas temos que ser humildes e falar com o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós falamos do Deus vivo, um Deus que fez todas as coisas, tudo foi feito por Ele. Meus irmãos, nós estamos nesse caminho porque nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós temos que crer também que o Senhor Jesus, Ele foi ao Pai e deixou aqui o Consolador. Então, Ele está aqui para nos consolar, para nós contar, confessar as nossas dificuldades, para que Ele venha nos ajudar. Como é que tem que ser humilde, irmãos, e falar com o Senhor Jesus. É maravilhoso o Senhor Jesus, Ele só quer o teu bem, Ele não quer, quem quer o teu mal é o inimigo que te manipula, que mente, que te atrapalha, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela fala que para tudo há um tempo que nós vamos dormir e há um tempo que nós vamos se acordar. Meus irmãos, quando nós botar a nossa cabeça no travesseiro, nós temos que estar com a consciência limpa, que talvez nós vamos deitar e não vamos se acordar mais, aleluia, e não vamos se acordar mais porque o tempo chegou. Então nós temos que estar preparados. Se você tem algum problema, você tem que confessar para o Senhor Jesus, você tem que conversar com Ele. Meus irmãos, o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso que eu estou falando isso, porque eu também não quero. Aleluia. Eu tenho que pensar como um todo, eu não quero também ver que ninguém se perca. Mas para isso é necessário que a pessoa abra o coração e fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala com Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele vai te curar, Ele vai limpar as tuas feridas, Ele vai te tratar. Se tu está fraco, Ele vai te fortalecer. Mas para isso, você tem que pedir para Ele. Glória a Deus.
Nós não podemos, irmãos, pensar. Muitas vezes eu fico pensando que tem certas pessoas que correm feito um louco atrás de um carro, correm feito um louco atrás de uma moto, correm feito um louco atrás de certas coisas. Meus irmãos, se essas pessoas soubessem que talvez o fim delas está se esgotando, eu acho que elas não iam perder o tempo delas, está correndo feito umas loucas. Como diz, aleluia, a palavra de Deus: louco, louco és tu que corre atrás do vento. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que pedir para o Senhor e saber esperar no Senhor. No tempo dele, ele vai abrir as portas, nós vamos conseguir. Mas para isso, é claro, você tem que também se administrar, mas você tem que se colocar, você tem que, primeiramente a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas na medida que você coloca primeiro, eu quero isso, eu quero aquilo, e você passa por cima do irmão, passa por cima da mãe, passa por cima do pai, passa por cima do vizinho, para tentar conseguir aquilo que você quer, e você esqueceu da tua salvação. A morte chegou e bateu, e diz: agora vamos prestar conta, vamos prestar conta. Aí tu vai olhar com os olhos cheios de lágrimas, com desespero profundo, e vai correr para que lado? A morte está ali. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, meus irmãos? Que nós temos que saber se posicionar na presença do Senhor. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. No tempo dele, as coisas tudo vão se confirmar em nossas vidas. Aleluia! A palavra de Deus diz que aquele que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que peça a ele vai dar. Mas ora, fala com Deus, ora, fala com Deus. Aleluia! Ele não é surdo, ele não é surdo, ele ouve, ele te entende, ele fala em todos os idiomas. Tudo foi gerado por ele, criado por ele. Ele fala em todos os idiomas. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele sabe, aleluia, da tua necessidade. Quando tu se coloca para Ele. É que nem uma criança. A criança, ela começa a puxar nas tuas calças e pedir. Vai chegar num ponto que tu vai pegar e vai alcançar o que aquela criança está pedindo. Assim é você com o Senhor. Muitas pessoas querem ficar de perna cruzada, meus irmãos. E isso não agrada os olhos do Senhor, porque diz a palavra que o Senhor não se agrada de tolo. Amém? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e o mais ele vai fazer. Não podemos nós estar perdendo tempo, irmãos, com certas coisas, porque o fim está próximo, o fim vem, o fim está próximo. E com esse pensamento, nós se posicionemos na presença do Senhor como soldados aprovados na presença do Senhor. Amém? Eu sei que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso na sua vida e na minha vida, mas para isso temos que ser humildes de coração e ser simples. A palavra de Deus diz: como uma pomba, e prudente como uma serpente, assim diz a Escritura. Mas então, meus irmãos, nessa hora, na presença do Senhor Jesus, vamos ser uma pomba. Vamos ser uma pomba e vamos contar as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas batalhas. Aleluia! Vamos orar ao Senhor e logo em seguida estaremos se despedindo na paz do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, de oração, eu só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo.
o que o Senhor tem feito na minha vida, pelo Senhor ter nos abençoado, Senhor, ter falado em nossos corações, ter nos guardado, nos protegido, Senhor, nos libertado. Oh, Jesus amado, bendito és o teu santo nome, Senhor. Senhor, eu levo a tua presença às pessoas, Senhor, que estão ouvindo, que estão vendo, Senhor, essa live, esse vídeo, Senhor, que elas venham receber